Pessoal do oitavo ano, tudo bem, minha gente, com vocês? Como é que estão? Espero que vocês estejam bem, né? Peguem o livro aí de artes, vamos fazer um acompanhamento no nosso livro. E hoje vamos começar, né, a falar um pouco sobre retratos de ontem, hoje e sempre, que, se eu não me engano, foi a nossa atividade, né, que eu passei para vocês. E aí vamos falar um pouco sobre a origem dos retratos, né? Por que nas artes os retratos, eles são as principais obras de arte que estão presentes nas galerias, né? Vocês podem notar que, se você for uma galeria ou um museu, geralmente existem retratos de pessoas pendurados, né? São quadros que retratam homens e mulheres, objetos, né? Lugares, pessoas, acontecimentos, né? Muitas vezes retratam fatos históricos e ali ficam gravados, né? Vocês lembram que na antiguidade não havia máquina, né, de fotografia. Não havia celular para tirar foto, não havia nem máquina fotográfica. O que havia eram os artistas que pintavam, né, e retratavam com maior perfeição e exatidão as pessoas, os acontecimentos e os fatos, né? Então é por isso que você vê que dentro do meio artístico, né, dentro das obras de arte, os retratos são os principais expoentes, né, das artes como representação e como objetos, né, artísticos. Então vejam aí, na página 56, nós temos o seguinte: retratos. Vou acompanhar a leitura com vocês. Nas artes visuais, o mais famoso exemplo de retrato é a obra Mona Lisa, ou chamada em italiano de Gioconda, de Leonardo da Vinci. Certamente você já viu uma reprodução desse quadro na internet, no Facebook. Você já parou para pensar por que esse retrato é tão famoso? Por que o retrato é um gênero da pintura tão popular até os dias de hoje? Até o surgimento da fotografia, no final do século XIX, a pintura tinha a função de retratar as pessoas para que elas tivessem suas fisionomias registradas e preservadas para a posteridade. Era uma espécie de testamento visual. Analisando algumas obras desse gênero, percebemos que os retratos mostram não só a aparência da pessoa retratada, mas também um pouco de sua personalidade, as feições do rosto, o fundo, os lugares onde a pessoa está ou estava. O retrato é uma representação de uma figura individual ou de mais pessoas. No passado era elaborado a partir de modelo vivo, de esboços ou com auxílio da memória. Atualmente os retratos podem ser pintados a partir de fotografias. O retrato representa a fisionomia, a aparência da pessoa retratada, e mostra também seu mundo, como vive, se veste, entre outros detalhes. Nos dias atuais, não é mais comum as pessoas serem retratadas por pintores. Afinal, com os inúmeros recursos tecnológicos disponíveis, é possível compor retratos com rapidez e precisão, por meio de fotografias e de filmagens. Quer dizer, na antiguidade o retrato era algo primordial, né, para você poder mostrar a imagem, né, uma imagem de alguma coisa, de alguém, a outra pessoa. Era muito comum, quando na Europa medieval, né, na Europa do Renascimento, quando os reis iam casar, os reis casavam à distância, né? Era assim, uma princesa, que era filha de outro rei, era, por exemplo, prometida ao príncipe da Inglaterra. E aí ficava um acordo, né? A minha filha, que é a princesa da Espanha, vai casar com o seu filho, que é o príncipe da Inglaterra. Aí, como era tudo à distância, e eles não tinham como se ver, não tinham WhatsApp naquela época ainda, o que é que eles faziam? Um pintor ia lá, pintava o rosto da moça, né, muito bonita, magrinha, né, mandava para o príncipe lá na Inglaterra. O príncipe recebia esse retrato, essa pintura, dizia: oh, que moça bela, né? Ela é belíssima, muito bonita. Quando a moça ia para a Inglaterra se casar com o príncipe lá, ele via que ela era totalmente diferente. Ela era feia, muitas vezes. Então veja, o artista pintou o que foi pedido para ele pintar, uma moça bonita. Mas a princesa não era bonita, né? Ele enganou o príncipe. Veja que isso era muito comum, minha gente, naquela época. Então, assim, o retrato, minha gente, ele também dizia muita coisa da aparência. Se uma pessoa
ela era rica, né? O retrato a pessoa ia ser pintada no retrato com roupas bonitas, caras, né? Se a pessoa era pobre, nem o retrato ela ia ter, porque o pobre não podia pintar, pagar para um artista pintar, era caro, né? Você ter um quadro em casa, os retratos seu, da sua família, era algo caro. E o artista tinha que ser pago, e era caro, né? O valor do serviço da pintura era caro. Então, o artista, nem todo mundo tinha dinheiro para pagar, né? Olha aqui, Mona Lisa. Mona Lisa, sem sombra de dúvida, é um retrato muito conhecido. O quadro de Leonardo da Vinci nos dá uma ideia da mulher italiana do século XVI. Quer dizer, qual é a característica que o Leonardo da Vinci ele faz, né? Ele mostra uma mulher italiana sóbria, né? Sóbria que eu digo assim, austera, quer dizer séria, né? Uma mulher austera, sóbria, séria, uma mulher extremamente comprometida com a família no século XVI, e uma mulher extremamente religiosa, né? E vaidosa. Vaidosa para a sua família, para o seu marido, né? Um registro interessante que o livro nos traz, na página 56, é que muitos artistas utilizam fotos para fazer pinturas de quadros. Isso é feito, meu gente, isso é muito feito isso. O Ricardo Benan, né, o Francisco Benan, que faleceu agora há pouco, né, o artista Francisco Benan, ele tinha muito esse costume de tirar fotos de pessoas, depois pegar as fotos e fazer quadros, e pintar os quadros. Era muito comum, ele fazia muito isso, né? Então muitos artistas hoje fazem isso, se utilizam das fotografias para poder fazer as pinturas, né? Página 57. Então nós temos aí, ó, o retratista Modigliani, né? Modigliani. Então Modigliani, ele foi um artista do século XX, né, associado diretamente ao gênero retrato, que produziu grande quantidade de rostos, em geral, formas simplificadas e alongadas. Modigliani, em seus retratos, se concentrava nos traços mais característicos dos seus modelos. Observe que tanto na pintura retrato de Mário, como em retrato de Jean Repuderne, com chapéu, o artista recorre às formas simplificadas e ao alongamento das figuras, bem ao seu estilo. Então veja que Modigliani, ele quando pintava, né, os retratos, ele esticava bem a pessoa, né, deixava a pessoa alta, esbelta, né. Então muitas vezes a pessoa aparentava ser maior do que ela era, né, aparentava ser mais alta, né, mais esbelta, mais magra do que ela na realidade, né. Vamos ver um pouco sobre a biografia de Modigliani. Amedeo Modigliani nasceu em 1884, faleceu em 1920. Pintor, escultor e desenhista italiano que atuou em Paris a partir de 1906. Em 1909, dedicou-se principalmente à escultura, influenciada pelas estatuarias primitivas e máscaras africanas. Estatuárias. Observando sua produção artística, percebe-se que sua preferência era pintar retratos. Com poucas exceções, suas esculturas são de cabeças e as pinturas se limitam a retratos e nus femininos. Presentes em toda a sua obra estão as formas simplificadas extremamente alongadas. Quer dizer, Modigliani tinha essa coisa, né, de distorcer um pouco, né, de distorcer um pouco a realidade do modelo, né. Pintava a pessoa, era baixa, pintava alta, né. Se ele fosse pintar a Alicia, por exemplo, se fosse pintar a Alicia, ia pintar a Alicia alta. Desculpa, Alicia. Aí quer dizer, então se ele fosse pintar um colega que fosse baixinho, ele ia pintar alto, né. Então veja que os retratos, minha gente, são um gênero artístico muito conhecido desde a antiguidade, bastante utilizado até os dias de hoje, mas que tem caído em desuso, né, por causa dos recursos da tecnologia que tem avançado ao longo dos anos. Entretanto, os retratos são o expoente mais forte das obras de arte e da produção artística presentes até hoje em galerias e museus.
Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco, minha gente, do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Qualquer dúvida, anotem, tirem, façam as perguntas para mim na próxima aula, que eu tiro a dúvida de vocês, tá certo? Vejam, na próxima semana, separem hidrocor, régua, papel, caderno de desenho, lápis de cor e lápis de cera. Vamos fazer atividade de prática de arte, certo, minha gente? Não deixem de separar os materiais, certo? Vamos embora, minha gente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Sexta-feira tem aula, viu? Um abraço.